Oi, gente. Então, tô aqui novamente para continuar meus relatos. Eu fiz uma pequena pausa de quase 3 semanas, porque depois de um longo período de estudos, eu estava de licença para estudos de quase um ano. Aí retornei ao trabalho, precisava desse período de adaptação e agora eu tô aqui de volta. Tá. Falei um pouco sobre a minha infância, sobre alguns momentos divertidos e alguns momentos que ficaram para ser refletidos. Ahn, Como que a gente está fazendo com nossos filhos, o que que a gente está observando na vida dos nossos filhos hoje em dia e até na nossa própria vida. Ficou como reflexão. Ah, eu lembro muito que, para mim, um dos melhores momentos na minha casa era quando faltava energia, que a televisão era desligada e o meu pai, as luzes das velas, contavam algumas parábolas. Era a forma que ele tinha de ensinar. E tem uma parábola que ele contou que ficou muito na minha memória, que foi a parábola da sopa de pedras. Ele adaptou, é claro, a vida dele e existe um livro também, eu gosto desse livro, aqui em alemão eu já li muitas vezes para os meus filhos, a sopa de pedras. E eu lembro que ele passava as mensagens, o conhecimento que ele tinha, da forma que ele achava que era correto e era muito bom aquele momento em que a gente sentava e ouvia as histórias dele. Claro que ele exagerava e a gente ria com esses exageros. Minha mãe principalmente se irritava porque ele tinha que colocar minha mãe em qualquer história. E bem, a sopa de pedra relata o quê? Meu pai relatava que um caçador estava lá no meio da mata e ele não conseguia encontrar nada para comer por causa da seca. E ele falava que ele chegou até uma casa, uma fazenda, onde as pessoas pareciam viver bem. E ele era um pobre coitado, não tinha o que fazer. E ele teve uma ideia, ele juntou algumas pedras que ele encontrou pelo caminho e chegando lá, ele pediu autorização aos donos da casa para entrar e perguntou se não podia fazer uma sopa, porque ele estava a caçar por muito tempo e ele tinha encontrado o que ele estava procurando, que era o ingrediente principal. Todos da casa ficaram curiosos, o que tinha naquele saco, e aí ele foi à cozinha, recebeu autorização, foi à cozinha e começou a cozinhar. E ele pediu batata, e pediu a cenoura, chuchu, e temperos, e sal, e foi acrescentando tudo que fosse possível. Se existisse um pedacinho de carne seca, um pouquinho de arroz ou de macarrão, seja lá o que podia colocar dentro da sopa, ele foi colocando. E todos estavam espantados para saber o gosto dessa sopa. E o ingrediente principal ele retirou da bolsa, que foi por isso que ele recebeu autorização para fazer esse prato, né, típico da região dele. E ele abriu o saco e retirou as pedras e lavou com cuidado, com toda atenção e todos maravilhados. E ele jogou as pedras dentro da sopa, mexeu, depois retirou as pedras e disse que a sopa estava pronta. E aí todo mundo podia comer. E nesse dia ele comeu pelos dias inteiros em que ele teve a caçar e não conseguia encontrar nada. Mais ou menos assim, ficou na minha lembrança. Mas ele ensinava a inteligência das pessoas do sertão e isso confrontava muito com a realidade que passava-se, de que as pessoas que moravam no sertão se deixavam enrolar, se deixavam ser trapaceadas e eram burras e tinham que ir embora para cidade grande. E na realidade não era assim, né? Eles sobreviviam até onde eles podiam em relação à seca. Mas bem, o meu pai adorava contar parábolas e sou muito grata pela forma que ele tinha pedagógica de nos ensinar. E
como eu disse, era um dos momentos mais interessantes da nossa infância, era quando faltava energia, porque então a televisão era desligada e, quer dizer, não tinha televisão, nem tinha nenhum outro meio de comunicação que atrapalhasse o contato em família. Então, acho que às vezes a gente tem que também desligar a energia de casa e talvez não a luz de velas, mas sentar com nossa família e tirar um tempo para nossa família e conversar e contar histórias e trocar informações. É algo muito importante, principalmente nos dias de hoje, que estamos sendo bombardeados pela tecnologia e suas facilidades, suas façanhas. Mas bem, então desejo a vocês agora uma ótima semana, porque hoje ainda é domingo aqui na Áustria, e nos falamos. Beijo.